saltou aos olhos do coração. Amém? E, mais uma vez, peço aí paciência para os irmãos, esperar até o final aí, né, que no final tem o melhor para nós. Amém? Amém. E agradecer já a paciência de todos os irmãos e a intercessão em espírito, para que Deus realmente venha ministrar nos nossos corações. Amém? Vamos avançar. Eu quero sempre que você perceba que existe uma conexão entre cada administração, ok? Nós não estamos caminhando assim a esmo, né? Nós estamos edificando, então aquilo que já foi dito, né, já foi aprendido, serve de base o que nós vamos colocar daqui para diante, né? Então foi importante a gente falar sobre os princípios da revelação e entender que as coisas não podem ser entendidas apenas na nossa mente, né? Embora primeiro venha o natural, ou seja, o entendimento da alma, né? O entendimento da mente, mas depois tem que ser revelado ao seu espírito. E a partir daí, a gente começa a viver as coisas espirituais, né? E deixamos de ser religiosos, né? Teóricos, teológicos, conhecedores da lei, né? Mas começamos, de fato, a mudar pela fé, de fato, né? E aí nós entendemos que quando a palavra diz que o Espírito Santo de Deus, né, habita em nós, quando isso é revelado, as coisas mudam, né? E é nesse entendimento que Deus quer que a gente viva, né, que nós vivamos. Vamos lá. Amém? Então é importante a gente começar resumindo de que a revelação no Espírito que nós estamos falando, ao longo das nossas aulas anteriores, nada mais é que ter comunhão, relacionamento, intimidade com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Tá? Essa revelação trata-se, na verdade, de uma comunhão, de um relacionamento. Deus não vai te revelar nada novo, nada misterioso, tá? Que não esteja na palavra que Ele quer revelar exclusivamente para você. Mas o propósito principal é relacionamento. O que nós estamos tratando aqui é de aprender, ouvir a voz do Espírito, de discernir, né, ter intimidade. Deus quer só conversar com você. Por isso Ele deixou o Espírito Santo. Agora, é claro que nós entendemos que existe um processo de crescimento, né? Assim como todo relacionamento, a gente vai amadurecendo e crescendo na intimidade. Mas a revelação vem principalmente da comunhão. Porque às vezes a gente foca muitas outras coisas, persegue muitas outras coisas, e o que Deus quer, em primeiro lugar, é comunhão com seus filhos. Então, nós temos ouvido muito, né, sobre justificação pela fé, né? É bênção, muita bênção. Ser livres das maldições também, né? É algo de fato sensacional. Você lê que todos os seus pecados foram perdoados, você foi redimido, comprado de volta para Deus. Isso também é maravilhoso. Temos ouvido que Ele morreu a nossa morte, né? E agora nós somos livres da escravidão do pecado, porque estamos debaixo da sua graça. Essas verdades são fundamentais, são verdades do Evangelho. Mas todas essas verdades, elas existem em função de um alvo final. Qual que é o alvo final? Por que o Senhor salvou você da condenação, da ira? E por que Ele perdoou todos os seus pecados? Por que Ele te comprou de volta para Deus? Por que Ele te livrou das maldições? Por que o sangue foi derramado? Por que Ele ressuscitou para você ser justo e receber o dom da justiça? Tudo isso tem um propósito.
E o propósito é um só, para que agora a promessa do Pai se cumprisse. Qual que é a promessa do Pai? O Espírito, a divindade vai poder vir e habitar dentro de você. Agora, ele pode ter comunhão, intimidade com você para todo sempre. Agora ele pode revelar ao seu coração. Agora ele pode se fazer conhecido em você. Agora, o dia de Pentecoste pode acontecer. Por quê? Porque Jesus Cristo subiu aos céus, mas olha o que ele havia anunciado a todos nós. Em João, capítulo 16, versículo 7 em diante. João 16, 7, diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Glória a Deus. Ele subiu aos céus, mas nos deixou o seu Espírito Santo. Voltando um pouco mais, no capítulo 14, João capítulo 14, a partir do versículo 16 e 17, o que ele diz também? João 14, 16 e 17. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Amém, queridos? Deus enviou o Espírito Santo. Deus enviou aquele que vai ensinar todas as coisas e vai nos guiar, e que habita em nós. E somos guiados por ele. Ele não nos deixou órfãos. A obra foi completada, porque ele disse, está consumado. Uma vez que está pronto, agora o Espírito pode vir e habitar dentro de você. E isso, então, torna-se o centro, ponto focal de tudo. Cristo em vós. Esse é o centro de tudo. Esse é o centro do Evangelho. Tudo começa com Cristo em nós. Então, a vontade do Senhor agora é nos dirigir através do Espírito Santo, que é residente em nosso espírito. Isso, por mais que pareça que eu estou batendo nessa mesma tecla toda hora, né, nunca é demais enfatizar para você que a residência, a habitação do Espírito não é uma ilustração bonita, não é uma ilustração bacana para falar, puxa, Deus está aí no meu coração, né, eu quero senti-lo. Não, é uma realidade, uma realidade. Porque, às vezes, nós vemos pessoas que falam, pastor, tudo isso é muito bonito, eu concordo com tudo isso, mas eu não consigo ver. Você não precisa ver, creia. Você tem que crer. Você tem que ter fé. Porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você tiver fé, Deus vai te mostrar. Mas ele espera que você creia e Deus vai te revelar. Ah, pastor, como é que eu posso desfrutar de algo que eu não entendo? Você sabe, eu não entendo como é que esse negócio aqui funciona. Como é que esse trem aqui funciona? Como é que pode? Eu estou aqui, na minha casa, você aí, e através de um aparelho que captura a minha imagem, transforma essa imagem em sinais elétricos e que depois reconstrói tudo isso e em pixels e sei lá mais o que, e eu não sei como é que funciona isso. Mas eu só sei de uma coisa. Eu desfruto disso. Desfrute do que Deus já te deu. Apenas desfrute. Porque o Espírito Santo já habita em você. Nós precisamos ter revelação de quem habita em nós. Então, muitos pedem sinais, né, e até fazem prova de Deus.
Então, eu vou falar uma coisa para você. Pastor, mas na Bíblia, não tem pessoas que fizeram prova de Deus? Tem, ok? Tem. O exemplo mais conhecido é do Gideão, né? Lembra de Gideão? Lá do livro de Juízes? E o seu tufo, né, de lã? Então ele colocou lá do lado de fora o tufo de lã e falou: Deus, se isso é do Senhor, amanhã, quando eu acordar, vai estar a lã cheia de orvalho e ao redor vai estar seco. Aí no outro dia, aconteceu o que ele falou, mas ele não ficou satisfeito. Senhor, não me leva a mal não, mas eu quero mais um teste. Amanhã eu quero o contrário. Tudo ao redor molhado e a lã seca. Então, pastor, se Gideão fez, eu posso fazer. Essa é a questão. Não basta ser bíblico, tem que ser do Novo Testamento. Pastor, quer dizer que é do Velho Testamento não é para nós? É para nós, ok? Mas só se você tiver a chave do Novo para abrir. Se não tiver a chave, não faça. Então, o Novo Testamento, a maneira de Deus fazer, não é fazendo prova, ok? Não é assim que Deus quer guiar o seu povo. Ainda que possa acontecer, mas não é a vontade dele. Mas na sua misericórdia, na sua graça, ele às vezes é obrigado a falar com você assim, porque é o único jeito, às vezes, que a gente é capaz de ouvir. A gente não foi ensinado, né? É onde nós estamos querendo chegar. Como perceber as direções do Espírito. Então Deus, na sua graça, vai lá e faz e prova. Mas por que Deus não quer falar através de prova? Porque prova pode ser falsificada pelo diabo. O diabo pode entrar nessa história aí. Pois se o diabo pode aparecer fantasiado de anjo de luz, você acha que ele não pode fazer aquele sinal que você pediu se cumprir? Hã? Então, pastor, é por isso que eu só oro em silêncio, só com a mente. O diabo não sabia o que eu estou pensando. Ok, cada um tem a sua teologia. De fato, o diabo não sabe o que você está pensando, mas acredite em mim, pelo seu comportamento, ele sabe direitinho onde você está indo. Até sua mulher sabe, né? Não é? Entendeu? Você não consegue disfarçar muito bem. Então, é muito complicado quando o irmão, né, os irmãos começam a ter esse tipo de atitude. O pastor Aloysio, o autor desse módulo que nós estamos estudando, ele conta de uma irmã da igreja dele, nova convertida, e que, como muitos crentes, né, que a gente vê por aí, gostam de profeta, né? E ele conta que lá na região dele tinha algumas profetas lá, né, conhecidas na região, e que são mulheres de Deus, de fato, né, de um coração para Deus, de fato, mas que muitas vezes tem muito ainda para amadurecer no espírito. E ele conta que essa irmã da igreja dele foi uma dessas, na casa de uma dessas profetas aí, para ouvir uma palavra. E aí, ela profetizou para muita gente, né? Ela profetizou para muita gente, muitas pessoas, só que chega uma hora que ela cansa, ela não sabe nem o que falar. Aí ela fala, agora Deus vai falar da palavra, né? Aí ela pega a Bíblia, né? Aí ela fala, Deus vai falar da palavra. Aí ela pega a Bíblia, dá a Bíblia para uma irmã, né? Auxiliar da obra, né? E ela fala, a irmã abre a Bíblia. Aí a irmã abre. E ela coloca o dedo e lê para a pessoa. Essa é a palavra. Aí a irmã veio. Ela está lá na fila. Antes de chegar na vez dela, a pessoa que estava na frente abriu e caiu no versículo. Amém. Quando chegou a vez dela, né, ela abriu e caiu no mesmo versículo. Aí ela reclamou, falou, irmã, o mesmo versículo da outra irmã. Aí ela falou, a culpa não é minha, é que a fulana não embaralha a Bíblia direito. Né? Isso é fato, querido, não é brincadeira. Para ela, a Bíblia é um baralho celestial. Cada página é um baralho que vai contar coisas da sua vida, do seu futuro, do seu passado. Né? Ok. Veja, essa pessoa é maligna do diabo? Não, não é, não. É só criança brincando. Está brincando.
O problema é que está com tanto brinquedo por aí, ela foi logo escolher uma coisa séria para brincar, né? Esse é o problema. Quando alguém me fala que está embaralhando a Bíblia, eu fico preocupado, querido. Porque, puxa vida, né? Mas por quê? Porque a pessoa precisa de uma prova. Não basta Deus falar com ela, tem que ter uma prova. É um sinal inquestionável, até para ela culpar alguém depois, se o negócio não sair do jeito que ela quer. Né? A culpa é da profeta. Né? Entende? Então, essa postura não é do Novo Testamento. Então, você vai dizer, pastor, qual que é o risco disso, pastor? Tem todos os riscos, porque você pode fazer a Bíblia falar o que você quiser que ela fale. Pegar um versículo sozinho pode significar o que você quiser. Entende? Mas, pastor, eu conheço gente que Deus falou desse jeito. Fala. Não duvide. Deus é bom demais, querido. Né? Deus fala em boca de jumento, se precisar. Veja que nível que aquele profeta chegou, um jumento conversar com ele. Tá? O ponto é que na nova aliança, como nós lemos em João 14, 16, Jesus disse que o Senhor nos daria o Consolador que ficaria conosco para sempre. Então, o perigo maior não é ter gente por aí embaiarando Bíblia, é de nós não ouvirmos o Espírito que está em nós, né? Para saber que isso é só Bíblia embaralhada, e não foi ele que falou. Pastor, mas tem problema consultar profeta? Eu não recomendo. Porque Deus não usa profeta? Sim, Deus pode usar. Mas eu não recomendo, principalmente, se você não consegue ouvir a Deus no seu dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, né? E na voz mansa e suave dentro de você. Se você não consegue discernir ainda essa voz, você corre risco. Porque Deus fala, sim, através de profetas, quando Ele quer. Mas Deus conhece o seu nome, seu CPF, onde você mora, e se Ele precisa falar com você, através de profeta, Ele vai mandar o profeta na sua casa. Ok? O Espírito que não está distante, Ele está em nós. Então, uma coisa muito ruim, que às vezes existe em algumas igrejas evangélicas, elas acreditarem que o Espírito Santo vai embora toda vez que a gente peca. Esse é um peso muito grande na vida do crente. Por isso, o culto em muitas igrejas é só uma tentativa do crente de fazer o Espírito Santo voltar. Porque durante a semana, ele acredita que ele errou tanto, ele falhou tanto, que o Espírito falou, assim não dá, eu não vou continuar assim com você, né? Ou você melhora ou eu vou sair. Aí, como você não melhorou, ele saiu. Então, você ficou sem o Espírito, que é uma coisa muito louca, né? Totalmente contrário ao ensino do Evangelho. Ele prometeu que nunca, jamais nos deixaria. Você foi unido ao Espírito de Deus. Não pode mais ser separado. Nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem o principado. Nada pode separar você dele agora. Nada. Ok? Aí o que acontece? Muitos vão para o culto e eles são tão intensos no culto. Já viram aqueles irmãos intensos no culto? Mas sabe, nem sempre ele é intenso porque ele é apaixonado. Ele é intenso porque ele se sente na necessidade de trazer Deus de volta. Então ele começa o culto, Jesus, eu prometo que eu vou ser bonzinho agora, eu prometo que eu vou mudar de vida, eu me arrependo. Ele quer mostrar o quanto que ele está contrito, arrependido, para o Espírito Santo voltar. E aí, o que acontece? Naquele dia, pela misericórdia de Deus, deu um calafrio na espinha dele, né? Aleluia, tá. Senti, agora eu senti. Ele falou, o Espírito Santo voltou, recebi a unção de Deus, glória a Deus, aleluia. O pastoral que fala, né? Chupa bala alta, eita bala macia, né? Não sei como é que ele fala. Mas na hora que ele vai embora, quando ele está indo para o carro, a mulher dele pisa no calo dele. Aí ele fica nervoso com ela. O que ele fala para ela? Olha aí, miserável, perdi a unção por causa de você. Deu um trabalho danado para pegar essa unção de volta. Eu precisava dessa unção amanhã. Agora eu estou sem unção, porque ele acredita que o Espírito Santo não consegue ficar com ele se ele ficar nervoso. É uma coisa impressionante, a imagem que as pessoas têm do Espírito Santo. Vou embora, você ficou nervoso, não tolero gente nervosa, vou embora. Não converso com gente nervosa. Jesus,
Se fosse assim, tinha muita gente abandonada por aí, pelo meio do caminho. Misericórdia. A coisa não funciona assim. O Espírito Santo não vai embora hora nenhuma. Você nunca precisa sentir sozinho e órfão, porque ele nunca vai te deixar. Pastor, mas o Espírito Santo não se entristece em nós? Como qualquer pai, querido. Mas ele nunca vai te abandonar. Ok? Então, o Espírito Santo é a parte da Trindade que está em você, cooperando em você. Converse tudo com ele, fale tudo com ele, conta tudo para ele. Não oculte nada dele. Ele é o Espírito da graça residente em você. Isso, na verdade, é o grande ensino do livro de Salmos, né? As pessoas, às vezes, leem o livro de Salmos, não conseguem entender porque tem certos salmos na Bíblia. Então, se você pega o Salmo, por exemplo, o Salmo 109, o salmista está muito nervoso. E ele fala, Senhor, esprega a cara dele no chapisco. Você já orou isso? Eu jamais oraria isso, né? Eu sou muito religioso. Mas o salmista, ele é de uma sinceridade estonteante. Ele abre o coração diante de Deus, ele não se oculta diante de Deus. Né? Eu sei que isso pode soar estranho, mas o Espírito Santo tem prazer quando você faz isso, porque é nessa ocasião que ele pode te instruir, te ensinar, né? E você não fica tentando parecer ser nada, abre o coração, Senhor, eu estou triste, Senhor, eu estou alegre no Senhor, Senhor, eu estou com receio disso, me ajuda a entender aquilo, Espírito Santo, eu estou sendo tentado nisso, não quero fazer, me ajuda, me socorre. Isso significa que não há oração que você não possa fazer para ele. Porque estando em você, ele conhece você completamente. Então não oculte nada, mas creia que ele permanece em nós. Amém, queridos? Muito bem. Para a gente poder avançar, eu preciso estabelecer algumas bases aqui com você. Você quer ser guiado pelo Espírito, né? E andar no Espírito, você precisa entender que isso envolve fé. Isso envolve fé. Entende? Não tem nada que você faça diante de Deus que não envolva fé. Não existe nenhuma área de relacionamento com Deus que não envolva fé. Muitos querem ter aquela certeza completa sobre qualquer coisa. Não, tudo envolve fé. Ser guiado pelo Espírito envolve fé. Mas o primeiro pecado foi o pecado de incredulidade. Como surgiu o primeiro pecado? Então vai surgir todos os outros. O primeiro pecado, está lá em Gênesis, capítulo 3, manifestou o quê? Através do quê? Incredulidade, independência de Deus e vida natural. Ou seja, o homem voltou-se para o seu corpo, ele viu que aquilo era bom para se comer, né? Então, o pecado, ele com relação a Deus, a pessoa de Deus, ele pode ser de 3 tipos. Primeiro tipo é o pecado de soberba, é o pecado de rebeldia. Como é que ele agride a Deus? Ele agride a Deus no seu trono, na sua autoridade. É um pecado grave, ok? Normalmente, a disciplina é rápida, quando você age com rebeldia. Deus disciplina os seus filhos, ok? Não quer dizer que Deus rejeita os seus filhos, mas Deus disciplina, para o nosso bem. Então, normalmente, esse é o tipo de pecado que o Espírito Santo rapidamente trata, porque ele agride a Deus na sua autoridade. Segundo tipo de pecado é o pecado de desobediência. Ou seja, os pecados que envolvem, de maneira geral, comportamento moral, ele é desobediência. Como é que ele agride a Deus? Na sua santidade. Deus é santo. O pecado assim agride a santidade e a pureza de Deus. Mas é interessante que esse é um pecado que a disciplina, às vezes, demora. Deus tem paciência. Deus adverte, o Espírito Santo fala, né? Ele espera, né? E vamos de novo. Até que vem uma disciplina, às vezes, mas normalmente demora. Esse é aquele pecado que está relacionado a mentiras, a roubo, prostituição, né? É que Deus vai pacientemente esperando, trabalhando, o Espírito Santo tentando te convencer do pecado. Deus é paciente. Quando o arrependimento não vem, Deus entra com a disciplina, porque ele disciplina os filhos que ama. Né? Mas há um terceiro tipo de pecado, que obviamente é na nossa concepção que a gente faz essa classificação, né? Mas na minha opinião é o mais sério de todos.
E eu penso que o Evangelho nos mostra isso também, que é o pecado de incredulidade. Como é que o incrédulo agride a Deus? Ele agride a Deus no seu caráter. Porque o incrédulo chama Deus de mentiroso. Deus diz que é, o incrédulo diz, será? Quando ele diz será, ele abriu uma hipótese de que Deus está mentindo. Deus falou que é, mas às vezes não é nada. Então, chamar Deus de mentiroso é pecado que leva para o inferno. Sabe, ninguém hoje vai para o inferno, nessa dispensação, porque cometeu pecados. Eu sei que parece estranho, mas ninguém vai para o inferno porque roubou, mentiu, adulterou, prostituiu e fez essas coisas todas. São pecaminosas, são erradas, mas essas questões estão todas resolvidas no Calvário. Você só tem que crer e se arrepender, ou seja, mudar de rumo, se converter dos maus caminhos. Qual que é o único pecado que realmente condena as pessoas ao inferno? É não crer. Não crer. O Filho de Deus veio e pagou a sua dívida e está te oferecendo o dom da justiça e está te reconciliando com Deus. O que você precisa fazer? Apenas crer nele. Quando você diz, eu creio porque Deus é verdadeiro, você está honrando a Deus. E quando você honra a Cristo e a obra dele, Deus honra você. Então, presta atenção. A incredulidade é uma coisa séria. Mas é uma coisa interessante que a mesma pregação que diz para você que você foi salvo pela graça e você creu, também diz hoje que você é justo pela graça, é santo pela graça, é curado pela graça, abençoado pela graça. Mas só que muitos não creem mais. Diz, eu sou salvo pela graça. Agora o resto é por minha conta. Eu tenho que fazer por merecer. Mas quando ele diz por minha conta, ele está duvidando. Então, em outras palavras, está chamando Deus de mentiroso. Então, o primeiro pecado foi não levar a sério a palavra de Deus. Foi não honrar o Senhor naquilo que ele diz. 1 João 3:23. 1 João 3:23. Muitas pessoas dizem que agora, na graça, nós não temos mais que obedecer os mandamentos. Ora, claro que existe mandamento na nova aliança. Mas qual que é o mandamento da nova aliança? Vamos ver. João 3. Ora, o seu mandamento é este. Então, João está contando qual é o mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo não é igual ao mandamento de Moisés. O mandamento de Moisés é a lei. Esse aqui é a lei, o mandamento de Cristo, é o novo mandamento, mas é o mandamento. Ora, esse é o seu mandamento. Qual que é o primeiro mandamento? Que creiamos. Não tem esse mandamento na lei de Moisés. Mas na nova aliança, o mandamento é creia. Esse é o mandamento. Crê. Em nome do seu Filho Jesus Cristo. E o segundo mandamento, que nos amemos uns aos outros. Né? E você sabe, o amor é o cumprimento da lei. Né? Na nova aliança, você não ama porque você ama porque ele amou você primeiro. E o amor dele vem antes. Né? Porque você compreendeu, teve revelação, entendeu? E aí, quando essa revelação explode no seu coração, a sua resposta é o quê? Amar uns aos outros. Quem recebe muita graça, ele vai também oferecer graça para os outros. Então, nós hoje, para andarmos no Espírito, precisamos de crer na palavra. Precisamos de crer naquilo que a palavra de Deus diz. E também precisamos de ser libertos do natural. Ser liberto do pecado é importante. Mas ser liberto do natural é igualmente necessário. Então, o que é o natural? O natural está em oposição ao sobrenatural. Onde é que você percebe o natural dentro de você? No sentidos do corpo. O que significa ser liberto do natural? Significa não mais viver de acordo com o que você percebe com os sentidos físicos. A maturidade é isso. É você ser livre disso
Não é que você não vai sentir, você vai sentir, mas você não é guiado por isso. Você vai ser guiado por algo sobrenatural. Qual que é a parte do seu ser que tem contato com o sobrenatural? O espírito, né? Então, a maturidade no espírito é um processo onde o Espírito Santo vai nos conduzindo para sairmos dessa dependência de andarmos única e exclusivamente pelo natural, pelas coisas do físico, pelos nossos sentidos, né? Mas também sermos conduzidos pelas coisas espirituais, uma vez que nós temos o Espírito e temos o Espírito de Deus em nós. Então não existe só o mundo natural, existe também o mundo espiritual, que já está à nossa disposição. O problema é que nós pregamos sobre o mundo espiritual, falamos sobre o mundo espiritual, ensinamos sobre o mundo espiritual, mas poucos vivemos, poucos buscamos. É tudo teórico, é tudo na mente, é tudo conhecimento sem revelação. Nós temos que receber a revelação dessas coisas no nosso espírito para começar a enxergar essas coisas. Porque quando recebemos a revelação, nossos olhos se abrem por intermédio da fé, que agora nós cremos, agora nós enxergamos, agora nós vemos. Já estava tudo lá à disposição já. Nossos olhos que estavam vendados. Mas como o Espírito Santo trouxe a revelação, tirou aquilo que estava coberto, e agora nós podemos ver, ou seja, algo explodiu dentro de nós, e veio luz. E agora com a luz, com a revelação do Espírito, nós conseguimos enxergar. Agora nós cremos, porque agora é verdade, agora é real. Agora aquilo foi revelado. E agora nós podemos ver, podemos sentir, podemos ouvir e discernir a voz do Espírito. Na verdade, tudo já estava lá. Não é nada novo. Só foi revelado. Como tudo isso que eu já falei aqui, com certeza, praticamente todo mundo já sabia. O importante é saber se isso tudo, de fato, já foi revelado. Se os nossos olhos abriram para não mais andarmos pelo que vemos e realmente crermos, para então nós vivermos. Então, se você está nos acompanhando desde o início, eu creio que você está conseguindo fazer as conexões de todos os pontos que nós falamos para chegarmos até aqui, né? E entender esse processo. Então, só para nós fecharmos essa questão de não andarmos apenas pelo natural, mas andarmos no sobrenatural de Deus, eu quero trazer um exemplo para a gente fechar essa visão. Tem um exemplo que talvez nos ajude a traduzir tudo isso que eu estou tentando colocar. Mas eu não tenho tempo de ler, tá bom? Então você vai ter que lembrar ou acreditar em mim na história. A Bíblia fala que Isaac, muito jovem, né, na minha opinião, ele ficou cego. Isaac ficou cego e envelheceu cedo. Essas duas coisas são ruins, né? Mas Isaac ficou velho antes da hora e cego. E a Bíblia fala então que ele chamou Esaú e falou: faz para mim uma comida gostosa para eu liberar a bênção sobre você. A Bíblia fala que Esaú foi, fez uma caça, mas antes disso, Jacó, querendo roubar a bênção do irmão, ele, então, mancomunado lá com a mãe, Rebeca, ele resolveram pegar a bênção no lugar de Esaú. E a mãe falou para ele o quê? Faz o seguinte, pega uma roupa usada do seu irmão, que está com o cheiro dele. Lembra disso? Como Jacó não tinha pelo, né, e o irmão dele era muito peludo, pega o couro de cabrito, coloca no seu braço, e quando você chegar lá, você fala que é Esaú. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jacó chegou, e Isaac perguntou, quem está aí? Ele disse, sou eu.
Esaú, seu filho. Aí Isaac falou, usando a audição, olha o natural, usando os 5 sentidos. Aí Isaac falou, né, usando a audição, a voz é de Jacó. Mas você está falando que é Esaú, chega mais perto, deixa eu sentir o seu cheiro. De novo, olha o natural. Aí sentiu o cheiro. Engraçado, o cheiro é de Esaú. Me dá o seu braço, deixa eu passar a mão no seu pelo. O que é isso? Tato. Aí ele liberou a bênção. Por que ele foi enganado? Não quero falar mal de Isaac, não. É gente muito boa. É gente maravilhosa. Deus é o Deus de Abraão e de Isaac. E é o seu Deus também. Né? Deus não é Deus de perfeitos. Deus é Deus de improváveis. Eu só quero dizer que Jacó não era o querubim real. Era gente como nós, só que ele tinha um problema. Mesmo depois de velho, ainda era guiado pelo quê? Pelos sentidos. Pelos sentidos. Pelo sentimento. Esse é o perigo de nós. Desculpa, irmão. Vamos ver se dá para... Bichinho do Ranra. Então, esse é o perigo, queridos, de nós que administramos as coisas de Deus na terra, que somos representantes do Senhor. Esse é o perigo que nós corremos. Muitas vezes, né, ungimos quem não é para ungir, enviamos quem não é para enviar, aprovamos quem não é para aprovar, reprovamos quem é para aprovar, né, e somos guiados sem revelação do Espírito, sem direção do Espírito, usando conhecimento natural, o conhecimento que está na mente, não no Espírito. Ele ouviu a voz, sentiu o cheiro, tato, entendeu? Aí você fala, pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar em Jacó. Jacó, vamos dizer assim, é um cara que aprontou essa confusão, hein? Mas Jacó foi tratado por Deus, Jacó cresceu. Aí chegou um dia que Jacó ficou velho e foi liberar a bênção, igualzinho Isaac fez. Mas que diferença, né, queridos? Diz a Bíblia que José ia receber bênção dupla, né? Porque José tinha 2 filhos. Cada filho de Jacó foi abençoado. Mas José teve bênção dupla. Os seus 2 filhos. Um chamava Efraim, o outro Manassés. Manassés era o mais velho. Mas quando Jacó foi abençoar, o que ele fez? Ele inverteu a mão. Né? José, lembrando do avô Isaac totalmente, né, falou, meu pai deve estar com problema, não está entendendo aqui, quem que está aqui. Ele falou, não é assim, meu pai, a mão direita é no mais velho, o mais velho é esse aqui. Então Jacó falou para ele, no nosso português, tá? Você está achando que eu sou Isaac? Que eu sou guiado por cheiro, por ouvido, por tato? Não. A voz do Todo-Poderoso me falou, o mais novo vai receber a bênção do mais velho. Eu não sei quanto você, querido, eu quero ser como Jacó, que não é guiado pelos sentidos, pelos sentimentos, é guiado pelo Espírito. Entende? Se porventura você ainda não leu a história, está lá no livro de Gênesis, né, para a gente conhecer mais os detalhes. Vamos avançar aqui? Então, pastor, por que é importante eu ser liberto do natural? Porque essa é a forma que o diabo vai usar para te enganar. Porque o diabo sempre começa de fora para atingir dentro. Lembra que nós falamos da importância da armadura? Se você vive com base nos sentidos físicos, significa que o diabo tem porta para entrar o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque essa é a maneira, o diabo está fora. Então ele vai tentar entrar, né, para lançar setas. Mas Deus, não. O Espírito Santo está dentro. Mas se você fica focado no fora, você acaba ignorando o que está dentro, né? Então faça o contrário, ignora o que está fora, ignora o que parece ser, fique com aquilo que o Espírito diz dentro de você. Esse é o estilo de vida louco do Evangelho, né? Porque o Evangelho é isso, loucura para os homens, né? E é dessa forma que homens e mulheres de Deus são guiados pelo Espírito. Bem, queridos.
Tá bom, pastor, mas como perceber as direções do Espírito? Tá? Como perceber? Essa é a segunda parte, é uma parte mais curta, mas vamos entrar então nesse tema. Né? Como perceber as direções do Espírito? Primeiro, se o Espírito Santo vai falar com você no seu espírito, então é no seu espírito que você percebe as direções dele. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Nunca espere ter 100% de certeza das coisas. Entende? Você sempre vai ter um espaço para dizer, eu creio que o Espírito Santo habita em mim. É pela fé. Eu não vejo, mas eu sei. E tenho uma fé envolvida, ok? Então, a primeira maneira como o Espírito fala é pelo impulso da intuição. Lembra que o Espírito tem 3 funções? Quais são? Intuição, consciência e comunhão. 3 funções, né? A maneira básica como o Espírito nos conduz é pelo impulso da intuição. Então, sinta a direção do Espírito como um impelir. Né? Você sente um impulso para algo. Um impelir para orar por alguém. Ser impelido para ofertar por alguém. Entende? Ser impelido a ir, fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Você sente um impulso. Né? Nós temos exemplos desse impelir do Espírito no nosso dia a dia, muitas vezes, na nossa própria igreja, né, que a gente poderia citar aqui. Né? Às vezes, o pessoal do louvor lá, né, na nossa igreja, o pessoal está lá louvando, está lá adorando, e o Espírito Santo começa a mover no meio do louvor, né, como a palavra diz, Deus habita no meio do louvor, e eles começam a sentir um desejo de ministrar, de orar. Né? Então, alguns deles chegam para a gente e falam, pastor, tem hora que, sabe, dá vontade de pegar o microfone e sair falando um monte de coisa que eu estou sentindo, e é isso, é esse impelir do Espírito, entende? E você tem que ter fé, você tem que ter fé, você tem que crer nisso, né? E muitas vezes a gente tem que ter maturidade e dar liberdade para o Espírito Santo. Amém, querido? Então, a gente vê isso constantemente. Né? Eu estou citando aqui exemplos mais piedosos, mas isso aplica no seu trabalho também. Você é um vendedor, você depende do Espírito. Ore de manhã, quando você sai de casa, fala, Espírito me conduz para um cliente certo. Né? Aí vai acontecer que o Espírito vai te dar um impulso para uma direção e vai te restringir em outras, como nós falamos. Né? Lembra que nós falamos? Ele te constrange, né? Te impelindo a avançar, né? Em outros momentos ele restringe. Isso vai acontecer espontaneamente. Você não tem que ficar parando para pensar, fala agora, Espírito. Não. O Espírito vai falar enquanto você caminha. Ele vai te dar esse impelir. Esse impelir, às vezes, é suave. Não significa que ele está te empurrando para fazer. Entende? Você sente esse impulso. As coisas do Espírito é como um vento. É sempre muito suave. A Bíblia fala lá em Marcos 1:12 que o Espírito impeliu Jesus. Então, o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito da mesma maneira como você pode ser. O Espírito impeliu ele a fazer algo. Nesse caso, foi para jejuar, né? Preparar um tempo. 40 dias. Então, esse impelir é a maneira básica como a intuição funciona, amém? Isso não é a mesma coisa de você sentir uma emoção física. Não espere calafrios, não espere tremor, não espere lágrimas, não espere riso. Né? Essas coisas podem acontecer, eventualmente, acontece, mas no dia a dia, não. No dia a dia, as coisas são muito suaves. Né? Aqui você talvez foi, né, em reunião de enchimento de espírito, né, reuniões maravilhosas, eventualmente tem aqueles irmãos que caem, rola, treme no chão, outros começam a gritar, e você fica pensando que essa é a manifestação do espírito cotidiana. Não, aquilo é um momento especial, separado para um momento especial. No seu dia a dia, é sempre suave. Imagina, você vai orar no seu trabalho, cai no chão, começa a tremer lá, vão te internar, né? Vão dizer que você é louco, né? Então, não é assim que o Espírito faz, é com suavidade.
suavidade. Então, por isso você não consegue ouvir o Espírito se estiver ansioso. Fica difícil ouvir o Espírito se você não conseguir descansar. Se as águas estão tumultuadas, como é que você consegue perceber o Espírito? Mas se a água está paradinha, na hora que cai uma gota na água, você sente o Espírito mover. Às vezes é assim. Por isso, rejeita a ansiedade, rejeita aquele tumulto da alma, o medo, o pânico, qualquer tipo de angústia. Essas coisas tumultuam o Espírito e impedem você de perceber. Não é que o Espírito não está falando, mas é que essas coisas estão bloqueando. Entende? São um chiado que está atrapalhando a transmissão do rádio. E quem envia esses chiados? O inimigo da sua alma, que vem toda hora, né, com espírito de opressão, de angústia, de preocupações, de todo tipo de ataque. Por onde tiver brecha, por onde a gente der a oportunidade para ele passar, para abalar a sua fé. Abalando a sua fé, abala a sua comunhão com o Espírito. Te rouba a paz. E você não consegue mais discernir a voz do Espírito. Porque você está ali, no meio do fogo cruzado. Tá? Por isso temos que estar o tempo inteiro revestido da armadura. Por isso é necessário nós tirarmos um tempo para orarmos, buscarmos a comunhão com Deus. Como Jesus fazia. Ele se retirava para ter comunhão com o Pai. Mas, pastor, Deus só trabalha dessa forma? Queridos, vamos deixar claro uma coisa aqui entre nós. Ninguém pode colocar o Espírito Santo de Deus dentro de uma caixinha. Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Ele age da maneira que quiser. Se ele quiser agir no meio da turbulência, do barulho, da guerra, ele vai falar, você vai ouvir. Nós estamos falando do nosso posicionamento como cristão. O que nós temos que procurar fazer, e não determinando o que o Espírito Santo pode fazer. Amém, queridos? Mas da nossa parte, para ouvirmos, para ouvir a voz do Espírito, temos que buscar comunhão com Ele, em oração e na palavra. Por isso que o crente maduro, ele sabe, ele rejeita o tempo inteiro qualquer tipo de coisa que tira a paz, a tranquilidade e a paz de espírito dele. Eu já li com você lá em Marcos 2, verso 6. Mas vamos ler novamente. Marcos 2, verso 6. Principalmente o que diz no verso 8. Marcos 2, verso 6. Jesus vai orar pelo paralítico, né, que foi descido pelo telhado, mas antes de orar, ele fala para o paralítico: filho, perdoados estão seus pecados. E no verso 6 ele relata: mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam. Arrazoar, né, nós já falamos, é uma função da mente, né? O fariseu usa a mente. Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo pelo seu espírito. Presta atenção na diferença. Fariseus arrazoam. Jesus percebe. Ah, pastor, Jesus é Deus. Ele percebeu porque ele é o próprio Espírito. Não, querido, aqui está dizendo que o espírito humano, o espírito dele percebeu. Aqui no versículo 8, lembra que nós falamos? O espírito aqui está com letra minúscula. E diz, logo em seu espírito. Então, é no seu espírito que você vai perceber a direção do Espírito de Deus em você. Porque as coisas do Espírito são tratadas no Espírito. Crentes carnais arrazoam-as. Crentes espirituais percebem. Percebem as coisas. E essa percepção é pela intuição do Espírito. Pela intuição do Espírito. E de novo, queridos, só para retificar aqui o que nós já falamos, né? Quando nós falamos crente carnais, nós não estamos falando aqui de crente pecador.
Nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de crente que anda pelas coisas naturais, anda pelo que vê, não pela fé, anda pela carne, ok? Aqui nós não estamos falando de carnal, de pecado. Nem cabe pecador aqui nessa conversa toda. Amém? Pastor, mas nós também não somos pecadores? Nós não pecamos? Você anda pela fé? Então, pela fé, você é santificado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Ah, pastor, mas eu não vejo assim. Então, peça para que o Espírito Santo te revele. Porque se a palavra diz, é verdade. Agora, aqueles que andam pelos olhos humanos, se você anda por vista, sim, aí você é pecador. Mas se você crê na obra da cruz, você tem fé na obra da cruz, você é lavado e anda com vestes brancas. Por quê? Porque você é alguém que se arrepende e que pecado na sua vida não é uma prática, é uma fatalidade. E sempre quando ela vem, você leva para a cruz, crendo. Amém, queridos? Amém? Amém. Então, o Espírito impeliu Jesus, esse Espírito também agora está dando para ele uma percepção. Por isso que a palavra do Senhor diz que o homem espiritual é capaz de avaliar as coisas. Ele não avalia com base em arrazoamentos, ele avalia com base em percepções do Espírito. Pastor, mas isso é perigoso demais. É como eu te disse, é perigoso se você resolve ficar falando para outros o que Deus está falando só com você. É perigoso quando você resolve avaliar pessoas com base em percepções do Espírito. Não faça isso. Se você vai exortar alguém, exorta com base no fato. Mas aquele fato, para você, não é surpresa, porque você já tinha o quê? Percebido. Entendeu ou não? É difícil explicar isso, principalmente online. Não tenho muito tempo para isso, né? Mas, em linhas gerais, normalmente, Deus não vai te falar do caráter da pessoa. Ele vai te orientar em relação a direções, a perigos, a riscos, a te guardar, a te levar para caminhos que você vai ter mais êxitos. Sabe aquele momento que você fala, puxa, eu não sei, mas eu sinto que eu tenho que tomar cuidado com essa pessoa, ficar atento com essa pessoa. Mas Deus não vai falar para você, isso aí é um mau caráter, é um safado. Não. Por quê? Porque Deus olha os seus filhos com um olhar de amor. Apesar dele ser pecador, você não vai ver Jesus acusando ninguém. Deus não é acusador. Apesar da pessoa ser um pecador, a Bíblia diz que Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado. O Espírito Santo que está em você está intercedendo pela vida dele para que um dia a obra da cruz chegue sobre a vida dele. Então, de fato, ele é um mau caráter. Mas o que o Espírito vai falar para você é que talvez você não deva fazer aliança. E você não sabe por quê. Você só sabe que não deve fazer aliança com aquela pessoa. Eu só estou dando um exemplo. Amém, querido? Não dá para a gente entrar em todos os detalhes. Talvez numa melhor oportunidade. Vamos avançar. Então, esse é o perigo, a falta de sabedoria. Então, a intuição é um saber espiritual. Eu já estou acabando, queridos. A segunda maneira que você percebe a direção do Espírito é pelo testificar. Então, Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito. Isso aqui é mais uma sensação de confirmação. Então, você vai perceber isso mais com relação a ensino, pregação, a direções que as pessoas estão dando. Né? Então, você sente o testificar. Né? Isso é de Deus. Ou testificar de que certo irmão é de Deus, que a unção está fluindo nele, que ele está cheio do Espírito. Então, testificar, você sabe. Você sabe. Né? Há um testificar no relacionamento, há um testificar na direção. Então, o testificar é uma sensação de confirmação. Entende? É uma sensação de segurança. É muito difícil ensinar isso se você nunca experimentou. Não dá para experimentar quem não tem o Espírito de Deus nele. Né? Só quem tem o Espírito. Se você tem o Espírito, tudo que eu falo aqui, você diz, já senti isso. Já senti isso.
Né? Então, é esse testificar que você precisa ter. Sempre lembra disso. A obra de Deus é toda no e a partir do Espírito. É aí que ele fala. Amém, querido? Então, a vontade de Deus é que você cresça em maturidade, nada mais é que ser capaz de perceber a voz rapidamente. Todos nós percebemos a voz do Espírito. Todo crente, todo que é nascido de novo, no Espírito. Não importa a idade dele, no nível cultural, ele percebe a voz do Espírito. Mas a maturidade é você crescer e seguir rápido. Pastor, isso demora? Depende da sua resistência do Espírito. O Espírito está pronto. Se você vai ficar no deserto ou não, caminhando por vistas, pelo que você sente, pelo que você vê, é uma questão sua com Deus. Mas o Espírito está pronto. Renda-se ao Espírito, busque a Ele. A palavra do Senhor diz que aquele que o busca, o encontrará. Ele está sedento de ter comunhão contigo. Nós é que colocamos as coisas da carne em primeiro lugar. Por isso não temos percepções do Espírito, muitas vezes. Eu vou falar só mais uma maneira e vou parar por aqui. Terceira maneira, como você percebe a direção do Espírito, segundo o Novo Testamento, é pela paz do Espírito. Essa é muito importante. Por isso eu deixei ela para o final. Colossenses 3,15 diz, Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foi chamado de um só corpo, e sede agradecido. Então veja, a paz de Cristo, ela é o árbitro. O que significa a palavra árbitro? Aquele que decide. A paz é que decide. A paz é o árbitro. Vai, não vai, vai ficar, vai partir, vai fazer, não vai fazer. O que vai acontecer? Tudo depende de paz. Então, eu vou te dizer algo. Nunca faça coisa alguma sem paz. E a paz desapareceu para. Olha bem o verbo que eu usei, hein? Desapareceu. Eu não falei apareceu. Muitos irmãos ficam esperando sentir paz para fazer. Não é isso. Não é isso o ensino bíblico. Você não espera sentir paz. Porque você vive na paz. Alô? Então veja. Se você vive na paz, por isso que você tem que zelar para que o seu coração esteja, as águas do seu coração estejam tranquilas. Porque você vive em paz. Justificado fosse pela paz, tenhamos paz. Justificado fosse pela fé, tenha paz. É essa vida que a nova aliança veio trazer. É essa vida que a obra da cruz veio trazer. Vida em abundância. Justificado fosse pela fé. Paz com Deus, paz com o Senhor. O Deus que habita no meu espírito vivo na paz. Mas, de vez em quando, o que acontece? A paz vai embora. Na hora que você perde a paz, é essa hora que ela vira o hábito. Mas muitos irmãos ficam esperando sentir paz. Ah, pastor, eu tenho que comprar esse carro, eu estou esperando ver se eu sinto paz. Não, é o contrário. Entendeu? Se a menção de comprar o carro tirou sua paz, é porque você tem que parar. Mas se a paz continua, vai andando, filho. Vai andando. Não fique parado. Avance em Deus. É como uma partida de qualquer esporte. Enquanto você está jogando e está tudo bem, o juiz está quieto. Quando tem uma infração, o juiz faz o quê? Para o jogo. É verdade ou não é? A paz é o árbitro. Eu estou pensando em comprar o carro. Estou indo, estou em paz. De repente, eu entro numa loja. Não sei, perdi a paz aqui nessa loja. Então, levanta e vai embora. Para o que você está fazendo. Não compra o carro. Aí, logo na frente, você vê o mesmo carro, com desconto, você fala, a paz voltou. A paz voltou. Presta atenção. Aí você entende porque perdeu a paz. Entendeu? Então, o critério é, qualquer coisa, qualquer momento que você perde a paz, o que você tem que fazer? Para e ouça o juiz. Quem é o juiz no seu coração? Segundo Colossenses 3,15. A paz de Cristo. Ele vai aplicar. Entende? Não vou fazer, vou esperar aqui. Alguma coisa não está certo aqui. Tem alguma coisa desalinhada. O que está desalinhado? Senhor, dirige.
que está desalinhado? Da sabedoria, entende? Porque o normal é viver em paz, deveria viver em paz. Entende, querido? Não estou entendendo? Essa é a maneira como o Espírito te conduz, né? Só que muitas vezes nós não vivemos em paz porque nós não buscamos primeiro o reino de Deus. A gente troca muito as coisas, querido. E a gente entra em guerra, em batalha que Deus não mandou. Nós ficamos ansiosos por coisas que não era propósito de Deus, entendeu? Mas se a gente fosse buscar primeiro as coisas de Deus, ou seja, a direção, a comunhão, né, do Espírito, nós deveríamos viver em paz. E vivendo em paz, querido, você vai ouvir a voz do Espírito. Quando a gotinha bater na água, você sente. Tudo você sente, tudo você tem direção. Deveríamos viver assim. É isso que nós temos que buscar nesta maturidade, né? Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. O Senhor não disse que seria fácil, né? Nós temos que... Tem os dias de luta. Nem que essa é a maneira como o Espírito te conduz. É a maneira como ele te avisa. A paz. Ele tira a paz do seu coração. E, às vezes, isso é um negócio turbulento, querido. A paz não só vai embora, como te vem uma sensação assim horrível. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Não vá para adiante, querido. Pastor, mas eu tenho que fazer isso em relação a tudo. Faça com relação a tudo, querido. Até se for para estacionar carro no shopping, se precisar. É tudo, ele é seu companheiro. Né? Ele está com você para sempre, todos os dias, até a consumação do século. Então ele vai te conduzir em tudo na tua vida. As mínimas coisas, apenas fala com ele, apenas conta para ele, nem tem que ser orações longas, conta para ele em poucas palavras, em suas palavras, e espera, você vai ver como as coisas vão começar a fluir, e a gente vai crescendo em intimidade, e gera maturidade. Amém, queridos? Por que as pessoas querem um código de conduta para não depender do Espírito? É um código que conta para ela o que é certo, o que é errado. Por que muitas igrejas vivem em função de cerimônias? Porque elas também não querem depender do Espírito. Basta uma cerimônia, uma água, uma flor benzida, um azeite abençoado, sei lá o que mais tem por aí. Tudo exterior. Porque é muito mais fácil ser cristão vendo coisas, não é verdade? Anda pelo que vê. Eu estou aqui com a chave, eu fiz a campanha da chave que abre as portas. Então, como ele está vendo a chave, ele acha que ele é cristão. Cristianismo é viver por fé. Nós seguimos o Espírito dentro de nós. Amém, queridos? Amém? Amém. Tem vários outros pontos, mas eu queria parar por aqui para abrir um espaço, amém? Para os irmãos aí, do que vocês anotaram, amém? Quantos conseguiram, pelo menos, guardar algo no seu coração? Amém? Espero que você tenha guardado coisas. Eu sei que essa vida de online, a gente é meio que obrigado a pegar um curso, um monte de conteúdo, compilar e enfiar goela abaixo. Porque o tempo passa rápido, né? Diferente da gente estar no presencial, onde a gente, né, disponibilizou aquele momento para ofertar, né? E aqui a gente entra numa outra dinâmica. Mas a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente perde a oportunidade de ouvir a voz do Espírito, de ouvir momento calmo, a água tranquila, né, discernir tudo que foi dito. Por quê? Porque a comunhão, ela vem pela oração e pela palavra. Esse é o momento de Deus ministrar a comunhão e falar com você através da palavra. Né? No momento que nós estamos meditando, estudando, no momento que nós estamos orando, amém? Deus abençoe sua vida, querido. Vamos parar por aqui, porque eu sei que não dá para digerir tanta coisa ao mesmo tempo,